Boa tarde, quinto ano. Está começando agora a nossa aula de história. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Eu tenho certeza, eu espero que o meu desejo é que vocês estejam curtindo as aulas, que vocês estejam entendendo e aprendendo. Sim ou não? Sim, sim, sim. Então vamos nessa, não é? Nós vamos começar hoje falando sobre novas formas de moradias na cidade. E de quem que vocês acham que a gente está falando, hein? De quem, de quem, de quem? Dos imigrantes. Isso, a gente está falando deles. A gente está descobrindo as curiosidades, como é que eles chegaram aqui, o que, que eles passaram quando chegaram aqui, né? Como é que foi essa instalação deles aqui no aqui no Brasil. E a gente vai aprender mais um pouco. Fica aí, hein? Não sai daí, fica até o final. Vamos lá, página 141. Em Recife, Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, cidades brasileiras, onde surgiram as primeiras fábricas, ocorreram grandes transformações. Nessas cidades começaram a se formar os bairros operários. Jaboatão, São José, Afogados no Recife, Bangu, Gamboa, São Cristóvão no Rio de Janeiro, Brás, Mexiga, Cambuci em São Paulo. Eram bairros operários. Os trabalhadores costumavam ocupar moradias oferecidas pelas próprias indústrias. Além, eram as vilas operárias. Estão vendo essa foto aí embaixo? Cidade de São Paulo, no início do século XIX, as vilas operárias eram bairros de trabalhadores. Formavam um conjunto de pequenas casas construídas em volta de um pátio, com sala, quarto, cozinha. Em algumas delas, o banheiro era de uso comum. A população a população mais pobre procurava os cortiços e as habitações coletivas. Quando não encontrava acomodações nas vilas operárias, a população mais pobre procurava os cortiços e as habitações coletivas quando não encontrava acomodações nas vilas operárias. Essas moradias tinham sido ocupadas anteriormente pelas pessoas mais ricas, que se transferiram desde o início do século XX para os bairros com melhores condições. Esses espaços menos favoráveis foram então ocupados pelos mais humildes. Isso acontece ainda hoje, gente? O que vocês acham? E aí a gente tem esse outro cortiço aí, existente nos fundos do Operários, na Rua 12, na Rua do Senado, no Rio de Janeiro, em 1906, a população mais pobre procurava os cortiços, um conjunto de pequenos cômodos com um quintal comum. Estão vendo aí? O preço elevado dos terrenos em diversas cidades favoreceu a construção de casas nas encostas nos morros. Olha aí, como é que... Às vezes a gente vê tantas casas nos morros, né, nas favelas, a gente se pergunta como é que aquele povo foi parar ali, não é? Mas aí a gente tem a resposta, tudo começou aí, gente. O preço elevado dos terrenos em diversas cidades favoreceu, facilitou, contribuiu, né, para a construção de casas nas encostas de morros, especialmente no Rio de Janeiro, dando origem às primeiras favelas, ocupadas pelas famílias de negros libertos que perderam seus lugares no mercado de trabalho. Em 1904, uma reforma urbana no Rio de Janeiro criou novas avenidas e centros comerciais, mas expulsou a população pobre que vivia na região. A solução foi ocupar os morros, construindo habitações precárias, que é o que a gente está vendo aí, não é? Olha aí os barracos, é muito perigoso nas encostas. E sabe onde é isso?
aqui no Rio de Janeiro, lá no Morro da Providência, em 1920. As cidades foram crescendo sem planejamento e sem oferecer condições adequadas de vida à população mais pobre. O resultado desse crescimento desordenado pode ser percebido até hoje nas cidades brasileiras, é verdade. A gente viu assim, no ano passado, quando aconteceu aquele acidente lá na Musema, né, que aquele prédio ele caiu, não é? Isso é uma consequência desse crescimento desordenado, sem planejamento, né? Sem pessoas formadas, sem pessoas capacitadas para fazer tal trabalho. E acaba prejudicando as pessoas e colocando elas em risco, hein? Continuando, leia a história de um filho de imigrante que viveu no bairro do Brás, na cidade de São Paulo, no século XX. Esse texto eu vou deixar para vocês lerem aí sozinhos, olha. Leiam esse texto aí vocês, tá bom? Depois me contem o que acharam. Vou perguntar para vocês na aula, hein? Na aula ao vivo, quem leu esse texto? Seguindo adiante, os imigrantes continuam chegando, não é? Além das primeiras levas de imigrantes constituídas por espanhóis, suíços, alemães, italianos e japoneses, também chegaram árabes, israelitas, coreanos, chineses, armênios, entre outros, e vieram também muitos imigrantes das fronteiras vizinhas da América do Sul, bolivianos, paraguaios, uruguaios, colombianos. Gente, choveu gente, ó. Choveu imigrante no Brasil. E cada um deles com uma história para contar. De cada um deles, o Brasil herdou costumes e tradições. Isso é verdade, verdade verdadeira. É possível hoje participar de suas festas, ouvir suas canções e as palavras diferentes de suas línguas, sem o estranhamento causado quando da vinda dos primeiros imigrantes. Mesmo porque já não estão isolados, como inicialmente ficaram, misturando-se aos diferentes povos que viviam no Brasil e são também formadores do povo brasileiro. É ou não é, gente? Nossa cultura tem essa mistura aí bem elevada de todos esses costumes e tradições de pessoas diferentes. Sim ou não? Continuando, a gente tem nosso primeiro exercício aí. Analise os gráficos com os colegas e a seguir escreva o que se pede. Aí a gente tem os gráficos separados pelos anos. E cada bastãozinho desse, a gente tem um país. Estão vendo? A imigração no Brasil, principais nacionalidades. Esses foram os principais imigrantes. Deu para entender? Aí a gente tem a primeira pergunta, interpretação do gráfico, hein, gente? Interpretação, é só olhar. País de onde veio o maior número de imigrantes na década de 1980. Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão lá no gráfico em 1980 e vão olhar quem foi o maior número de imigrantes, da onde que veio maior número de imigrantes. E é só olhar, ver quem tá mais alto, hein? E responder, viu como foi fácil? Letra B. País de onde saiu o menor número de imigrantes em 1980, ainda nesse período aqui. Quem foi o menorzinho? Ah, só olhar e responder. Letra C. Período que marca a entrada do maior número de imigrantes italianos. Você vai procurar qual é a cor dos italianos, que é o verde, e olhar onde foi o período onde, ó, bombou. Foi bastante italiano que chegou no Brasil. Qual período? E na letra D, país que enviou o maior número de imigrantes ao Brasil.
país que enviou o maior número de imigrantes ao Brasil desde 1920. É só olhar. Quem foi o que ficou lá nos tops dos tops, que enviou mais imigrantes? Vocês podem calcular também e dá para ver aqui olhando, tá? Número 2, todo imigrante precisa de autorização para viver no Brasil ou em qualquer país que ele escolher. Entretanto, ainda é grande o número de pessoas que vivem clandestinamente. O que é clandestinamente? Fora da lei, escondido. Isto é, que não tem situação regularizada e que correm o risco de precisar voltar ao seu país de origem. Para contornar a situação, o governo resolveu regularizar a vida dessas pessoas em 1998, aprovando a lei da anistia. E aí, gente? Vamos ver que essa lei de anistia? Sublinhe no texto abaixo 3 ideias importantes do governo brasileiro para resolver a situação desses imigrantes. Vocês vão sublinhar aí 3 ideias importantes. O governo decidiu legalizar a situação dos milhares de estrangeiros que viviam clandestinamente no Brasil. Pela nova lei, todo estrangeiro em situação irregular no país poderá regularizar sua situação sem correr o risco de deportação ou de pagamento de multas. Localizado no país, o ex-clandestino poderá ingressar no mercado de trabalho formal, abrir conta bancária e matricular filhos em escolas, por exemplo. Legal, gostei. Aí vocês vão sublinhar aí as ideias que o governo brasileiro teve. Debata com seus colegas e professor sobre a lei da anistia. Destaque o que acontecia antes e o que ocorreu depois. Esse aí vocês vão fazer sozinhos, vão responder no caderno o que foi essa lei de anistia, os detalhes dela, tá? Pesquisem aí e respondam. E é isso, pessoal, foi bem tranquilo hoje, a gente fica por aqui, um beijo pra vocês, boa semana!